nós vamos abordar um tema, o título que nós escolhemos é a estrutura da cura e seus semblantes. Esse termo cura, ele está na estrutura, ele é parte da estrutura do Dasein, do ser aí, dentro do pensamento filosófico de Martin Heidegger, tal qual muito bem estruturado na obra Ser e Tempo. É interessante que essa palavra Dasein ela é uma palavra antiga na língua alemã. Dasein, que traduzido para o português poderia ser ser ou aí, ou ser no mundo. Em francês é traduzido como le être, le là. Mas a gente costuma de traduzir como ser aí, não colocar o aí. Seria mais simples para a gente lidar. Porque nós sabemos que a palavra mundo em Heidegger e em outra obra importante, que são os princípios fundamentais da metafísica, uma obra que não é de 1928, eu acho que é de 1931, em que ele fala de conceitos fundamentais como a questão do mundo, a questão da finitude e da solidão. A finitude, todos nós sabemos que está no Dasein, é parte do Dasein, que é composto de três elementos fundamentais, que é a facticidade, a existencialidade e a decadência. Poderíamos dizer então que... E a palavra mundo em Heidegger, ela tem o sentido do ser. Seria a estrutura do sujeito. Ela não... Leia-se, seja em alemão, seja em português, entendendo que se trata do sujeito. A solidão é porque o sujeito ele é singular. E na singularidade, não tendo um outro sujeito igual, realmente a posição do sujeito no mundo é a solidão. E a finitude, que é a questão do ser lançado para a morte. Heidegger, em algum momento, ele fala: a substância do homem é a existência. É a existência. É interessante. Essa é uma frase dele, traduzida do alemão. Por que Heidegger se considerava o destruidor da metafísica? Porque a metafísica tradicional, aquela que vem desde a filosofia grega, trata a essência do homem independente dele ser um Dasein, um ser no mundo, né? Ou um ser aí. Já Heidegger, não. Ele inverte e diz: a existência, ela está a priori à essência. Então, a existência primeiro do ser, do Dasein, para depois nós pensarmos na essência do Dasein. É mais ou menos o que faz a psicanálise, né? Nós temos o sujeito e depois nós vamos buscar a essência do sujeito, que é a cadeia de significantes que nós escutamos nas sessões de psicanálise. Então, é importante, e essa questão de que a existência, porque na metafísica tradicional a essência do homem era estudada independente da maneira dele estar no mundo, da maneira dele existir, da maneira dele se encontrar com os outros elementos, os outros entes do mundo, né? Era assim que a metafísica tradicional via. Mas a metafísica tal qual ela é estruturada em Heidegger, não. E é essa, mais ou menos, é esse o pensamento de que a existência vem primeiro, a essência vem depois, como uma construção. Já não é uma coisa dada, né? É uma construção. Isso, Sartre, na sua obra Ser e Tempo, ele adotou esse modelo, e os filósofos existencialistas do século XX, todos passaram a dizer que a essência do homem é
a posteriori à existência dele no mundo. A questão da cura. Bom, vamos falar por que nós colocamos essa pintura, né? Essa pintura de Goya, que está ilustrando o nosso cartaz da apresentação do seminário. Essa pintura, ela tem o título de Os Fuzilamentos de Príncipe Pio. Quando Napoleão invade a Espanha, em 1808, Goya fez essa pintura, né, referindo-se à questão da vida. E a cena do fuzilamento, e essa pintura que eu me lembro que eu vi um filme de Luiz Buñuel, que foi um dos grandes surrealistas do cinema. É um cineasta surrealista. São 14 quadros que ele apresenta, em que um não depende do outro. Um filme bem interessante. E começa com essa cena do fuzilamento. Eu não sei se a pintura, eu não me lembro bem, ela foi reproduzida, ou se ele criou uma cena realmente reproduzindo a pintura de Goya. Volta a pintura, né? A pintura. Né? Volta a pintura para a gente ver essa pintura. É essa aí. Aqui, esta. Você vê pessoas, são soldados com suas armas na mão e pessoas desesperadas na frente. O que isso é uma coisa que nos diz, e que Heidegger diz que o mundo é muito perigoso. Vamos dizer, o mundo externo, quando nós falamos. E o mundo, como o mundo interior também, esse é o mundo heideggeriano, ele também é perigoso. Então, por isso que nós precisamos de sempre estar trabalhando com a ideia da cura. Cura em Heidegger tem um nome em alemão, que é Sorge. Eu não estou dando conta de movimentar aqui. Ok. Pra cá. Tá, obrigado. Então, a palavra Sorge, vamos lembrar do Dasein novamente, é importante. O Dasein, todo mundo já concorda, podemos traduzi-lo como ser aí, o ser no mundo. Em francês eu já falei como é que se traduz, l'être là. Não é? Ele seria uma tópica heideggeriana, assim como Lacan tem sua tópica e Freud tem suas tópicas, Heidegger também criou sua tópica, né? E eu falei, eu acho que eu vou repetir, porque isso é importante para o nosso pensamento, né? Que nós temos a existencialidade, que é Existentialität em alemão, é a parte que nós podemos construir. Corresponde ao sujeito na psicanálise. E temos também a facticidade, que é o que nos é dado no mundo. Aquilo que nos é dado como sendo algo que tem que ser cumprido. E daí vem o grande dito, o ser, l'être vers la mort em francês, o ser lançado para a morte em língua portuguesa. Então a facticidade é mais ou menos algo pelo qual tem que se passar, mas também faz parte, obviamente, do sujeito sob muitos aspectos. E a decadência, a palavra decadência, ela não tem o sentido negativo, nós vamos lembrar disso que a gente disse em outro seminário. A decadência é a entrada de um dado tema no mundo. O mundo é o sujeito. O mundo é o ego cogito, ego sum. Isso é muito importante. Então, essa é a nossa tópica. Ok? Vamos continuar. Então, o mundo sendo algo perigoso, nós estamos falando do mundo interior principalmente, e principalmente que o homem é aquilo que Heidegger chama de Sein zum Tode, né? O ser lançado para a morte, esse é o termo alemão. Então, nós estamos vivendo em constante perigo.
Por isso que o Zorg, ou o cuidado, ou a cura, também faz parte da estrutura do Dasein. Então, a psicanálise, obviamente, a terapia que Heidegger teve uma relação direta com ela, que não era uma terapia dentro dos princípios da psicanálise freudiana, em Solingen, na Suíça, junto com o Dr. Medard e outros psiquiatras, eu acredito que psicólogos, deveria haver também psicanalistas. Ele realmente exerceu esse lado da cura, a cura, que é importante, nós não podemos em nenhum momento esquecê-la. O mal-estar, eu gostaria de lembrar, quando aqui a gente cita a cabana de Heidegger na Floresta Negra, uma vez, certa feita, ele chega à Floresta Negra, vindo da Universidade de Friburgo, era onde ele descansava, fazia o seu divertimento de esqui. Ele encontra a cabana toda debaixo da neve. E ele, com alguns camponeses, ele começa a tirar a neve para desencobrir a cabana. E ele diz, daquele instante, olha, isso que eu estou fazendo aqui é o mesmo que eu faço na filosofia. Eu estou tirando a neve, estou tirando camadas de neve, e eu vou tirando camadas de problemas, eu faço perguntas, vou resolvendo camadas de questionamentos, e outros vão aparecendo, questionamentos infinitos. É a mesma coisa. O mal-estar heideggeriano ante a questão do ser encoberto, né? É claro que nós voltamos a fazer uma conexão dele com Kierkegaard. Isso é importante. Os impulsos me foram dados por Kierkegaard. Ele escreveu que era um filósofo que cuidava do vivido, dos problemas que ele vivenciava. A única obra em que ele não cuida do vivido é a sua tese de doutorado, Kierkegaard, que é a ironia dirigida diretamente, referida diretamente a Sócrates. A estrutura, então ele estrutura o Dasein como metodologia de pensar. Aí está o trabalho de Heidegger, a grande saída. Esse Dasein, que era um conceito comum, passa a ser um conceito filosófico de alta importância. Inclusive do ponto de vista, eu diria, para a psicanálise. Porque Lacan estudou profundamente o trabalho de Heidegger. E sempre citou o trabalho de Heidegger nos seus seminários. Então ele estrutura o Dasein como uma metodologia de pensar a angústia, de ser e a interrogação privilegiada. Angústia de ser. A angústia seria a grande porta para a abertura do Dasein, do ser aí, e para que se conheça, o ser conhece maiúsculo, vamos dizer, para que se busque no sujeito a cadeia de significante. A angústia, ele fala no texto dele diretamente, que é uma saída, tal qual Kierkegaard também disse, que o eu só poderia ser fundado a partir do desespero. E a interrogação privilegiada, o que é isso? Nós temos vários entes no mundo. Entes, é importante a gente lembrar. Ente vem da palavra on, o verbo on, que é ser em grego. Daí vem ens, ens, que evoluiu para ente. Então nós temos vários entes no mundo, objetos. O homem também é um ente, mas o homem é um ente privilegiado entre todos os entes, porque ele tem uma estrutura cogitante. Ele pode interrogar o seu próprio mundo, o seu próprio ser. Essa mesa é um ente, mas ela não pode interrogar. Essa cadeira é um ente, mas ela não pode interrogar. Mas nós todos aqui somos entes que temos a primazia de interrogar o mundo, de fazer interrogações, de fazer perguntas. Por isso que nós estamos trabalhando com a psicanálise.
Agora, o ente, quando ele não... O Dasein, que é um ente, quando ele não é estudado, quando ele não é pensado ou cogitado, quando ele não passa pelo processo da cura, ele fica como um ente mesmo. Um ente que não evoluiu para a estrutura do ser. Ser com S maiúsculo. Então vejam vocês essa visão. Nós podemos ter, usando termos da psicanálise, sujeitos que não têm subjetividade. Não tem nenhuma subjetividade. E que vivem em completa superficialidade. Mas nós sabemos, como todo sujeito humano tem um patos, a abordagem analítica ela é de grande utilidade para que esse sujeito consiga acessar a sua própria subjetividade. Assim é o Dasein. Se ele não é pensado, obviamente ele é um ente comum. Ele perde essa chamada interrogação privilegiada que nós colocamos aqui. O Dasein semblante de 3 sujeitos. Eu já andei falando, né? É o sujeito da facticidade, o da existencialidade e o da decadência, né? A facticidade nós já falamos, né? Que são as coisas programadas ao longo da existência, são as coisas dadas, embora elas possam ser objeto de hermenêutica e de interpretação. A existencialidade, é a existência do homem, né? É a existência do Dasein, né? Do Dasein. E, portanto, o Dasein é o homem, né? Então, essa existencialidade, e que ela tem 2 aspectos. Os chamados entes, aqui nós podemos citar, os chamados entes ônticos, existenciais, ônticos, a coisa em si. Vamos dizer, os objetos que não falam, que não pensam, né? As coisas que não pensam no mundo. E os entes ontológicos. Ontológicos por quê? São entes que têm um logos, entes que têm um discurso. Isso é muito importante. Então nós temos os entes ônticos, que não têm nenhum discurso, nenhum pensamento. E os entes ontológicos são aqueles que têm pensamento. É claro que o nível de ontologia e o nível ôntico de cada ente varia com o autoconhecimento, ou com o conhecimento psicanalítico, ou com o conhecimento filosófico do Dasein. E a decadência, a palavra decadência é Unfall, der Unfallen, em alemão, não é no sentido negativo, não é nesse sentido negativo, mas decadere quer dizer entrar no mundo do Dasein, do pensamento, da cogitância. Decadência nesse sentido. E a cura é um dos elementos da decadência, porque nós estamos entrando, sempre procurando alguma forma de equilibrar o Dasein para que ele possa estar bem com o seu mundo, que é o seu psiquismo. Às vezes, se a gente lê Heidegger, a gente pode entender que mundo pode ser o mundo exterior, mas a maioria das vezes ele está falando do mundo interior. Então, existe o Innenwelt, ele é o mundo interno, e o Umwelt, o mundo ao redor. Mas o mundo exterior também ele é interno, porque ele passa a ser uma representação. Aí vamos lembrar do livro de um outro filósofo, que é O Mundo como Vontade e Representação. Então o mundo é uma representação interior do Dasein. Então, portanto, o Dasein como ser no mundo, ou ser aí, esse mundo é o seu próprio sujeito. A contradição kierkegaardiana como luta pelo ser. Claro, nós já falamos, né, de várias situações
E Kierkegaard, ele conclui que a invenção do eu se dá no desespero humano e no estágio religioso, onde nós até abordamos a questão do eu-fé. Falamos na tríade dos estádios, dos 3 estádios do homem, né? O estético, que é o sensorial, o ético, né? Que é o lugar adequado de estar no mundo, e o religioso, que foi motivo de grandes conflitos, de uma grande estrutura neurótica por parte de Kierkegaard. Ser e tempo cria um logos, aí que é importante. A obra de Heidegger, Ser e Tempo, Sein und Sein, ele vai criar um logos para os discursos dispersos de Copenhague. Porque os discursos de Kierkegaard, eles não tinham uma lógica muito clara. Mas, a partir de Heidegger, nós vamos ter, com a criação do Dasein, uma logicidade, uma clareza maior para lidarmos com essas questões que Kierkegaard havia levantado em seus sofrimentos pessoais, suas observações, etc. Vejam vocês, a metafísica da angústia. A angústia seria uma grande porta para o conhecimento do ser do Dasein. A metafísica da angústia de ser e tempo. Eu estou me lembrando aqui de um pensador, poeta, teatrólogo, diretor de teatro, Antonin Artaud, né? Antonin Artaud, que viveu uma boa parte da sua vida nos hospícios, né? E ele fez uma peça radiofônica para ser apresentada em 1947, se não me engano, chamada Pour en finir avec le jugement de Dieu, para terminar com o julgamento de Deus, em que ele faz críticas, mas foi censurado pelo governo francês e só foi apresentado algum tempo depois para jornalistas, artistas, pensadores, etc. Né? Parece que ele era portador de uma esquizofrenia, o Antonin Artaud, um surrealista, né? Em que ele fala da angústia e a interrogação sobre o ser nos mesmos termos heideggerianos, né? Achei interessante. E ele até chega a dizer uma coisa que me impressionou muito na leitura desse texto, né? É um poema radiofônico, né? Que finalmente ele leu com a ajuda de outras pessoas lá, mas eu acho que não foi apresentado como radiofonia por censura. Mas me chamou a atenção na leitura dos textos de Antonin Artaud, em que ele diz uma coisa interessante. Quando nós temos um sintoma ou um problema, né, um fenômeno psíquico, ele fala que a coisa é colocada no discurso, na linguagem. Tal qual Heidegger também coloca. Ele coloca que a linguagem é a essência do homem. Assim como Lacan valorizou profundamente a linguagem. E Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco, também entrou numa grande valorização. Então ele diz que no momento que se discursa, que se fala sobre as evidências de um dado problema, de um fenômeno psíquico, chega a um ponto que essas evidências e esse fenômeno desaparece através do processo discursivo. Isso fala Antonin Artaud, eu achei muito interessante, né? Que seria o processo da cura, né? Ele está falando da cura, do Sorge, né? No trabalho dele. Ele tinha uma relação direta com o Dr. Ferdier, um psiquiatra, e quando o psiquiatra que lia os textos dele, as cartas e os poemas, quando o psiquiatra via que ele delirava demais, ele era submetido a eletrochoques. Ele era submetido a eletrochoques pelo Dr. Ferdier, e daí ele lança a ideia de que o corpo humano é algo extremamente desorganizado, principalmente que o cérebro era o foco da psiquiatria da época através dos eletrochoques. E ele lança a teoria do chamado corpo sem órgãos, Le Corps sans organes, que foi estudado por Gilles Deleuze e Félix Guattari, 2 psicanalistas franceses. Eles estudaram esse assunto, a questão
do corpo sem órgão, e ele chega até a dizer, o Antonin Artaud, que o ideal do ser humano é que não houvesse corpo, que houvesse um ser puro, né? Dentro do delírio dele, é claro, houvesse um ser sem corpo, dentro de uma pureza total e absoluta, né? Ele é o criador do teatro da crueldade. Até tivemos uma peça aqui em Brasília recentemente, apresentada por José Celso Martinez, que é um diretor teatral bastante conceituado no Brasil, de São Paulo, do Teatro Oficina. Ele apresentou a peça Pour en finir avec le jugement de Dieu. Mas eu achei interessante, de tanto falar, discursar, a evidência do fenômeno, o fenômeno psíquico desaparece, as evidências desaparecem e há aquele processo chamado cura. A existencialidade como significante do Dasein. Ok. São 3 elementos significantes fundamentais, nós já falamos aos sujeitos, né? A análise fenomênica do Dasein. Eu já falei, temos as estruturas ontológicas existenciais. São as estruturas discursivas, né? E as estruturas ônticas, que se diz, ôntico é aquilo que não tem discurso. Mas pode fazer parte da existencialidade. Mas é usado o termo existenciário. Existencial é sobre a existencialidade. É sobre o que é ontológico. Ontológico quer dizer, é o discurso sobre o ser. É o ser que tem discurso. E ôntico é onde não há discurso. Então nós podemos chamar também de estruturas existenciárias, dentro da nomenclatura heideggeriana. O Dasein está entre todos os entes. Claro, o Dasein está entre todos os entes, ele está entre todos. Mas quem é o Dasein? Na sua existência a priori, busca-se a essência, ou o ser, ou o êxtase. É o que eu falei. A existência primeiro, a essência depois. Na metafísica clássica, primeiro a essência e depois a existência. Não dependia da maneira de existir. A palavra êxtase é usada em certo tempo como sendo o conteúdo do sujeito. Êxtase é aquilo que sai para fora, né? Êxtase tem outros sentidos na linguagem comum, mas nessa linguagem aqui específica, ela se refere ao conteúdo do Dasein. O viver do Dasein tem a linguagem ou discurso como ruído. Sim, claro. O viver do Dasein tem a linguagem ou discurso como ruído. Os outros entes estão em silêncio. Então, quem é o Dasein? O Dasein é um ente, mas é o homem. É só esse que é o Dasein. Porque os outros estão em silêncio, eles são objeto de comentário. Eles são seres, são objetos do intramundo, entes do intramundo. Estão vorhandenheit, está ao alcance da mão. Está ao alcance da mão. Quando Heidegger pega a pá para tirar a neve, ele estava pegando um objeto do intramundo, um objeto que estava ao alcance dele. E eu não vou falar aqui hoje, mas ele fala na obra dele sobre a questão do mundo atual e da técnica, que é um tema que eu não vou abordar. Se houver interesse, nós abordaremos depois. Voltando a Antonin Artaud, é interessante aqui. E as massas hipocogitantes, né? É interessante que ele fala disso. Que la foule é a massa, é a turba, né? E seria a psicologia da multidão, Freud escreveu alguma coisa como o eu e a psicologia das massas, né? Então ele diz que a massa turba pensa no nível sensorial e intuitivo. E nós sabemos que as grandes multidões têm comportamentos completamente irracionais. Eles estão no nível do sensorial, do intuitivo, mas não chegam no nível do entendimento, que eu estou falando em termos kantianos, e não chega ao nível da razão pura em torno daquele objeto estudado.
Então, o processo é intuição, entendimento e razão transcendental, dentro da tópica freudiana. Quer dizer, esses elementos de entendimento e transcendental estão em negatividade. Em reação, Artaud ele cria o teatro da crueldade, como fenda para o Dasein, para ele apresentar as coisas que realmente agridem profundamente aqueles que assistiam às suas peças teatrais. Porque dizem verdade sobre os órgãos internos, sobre as secreções, sobre as fezes que a psicanálise estuda. É claro, Karl Abraham, na Alemanha, estudou a questão das pulsões parciais, pulsão oral, oral sádico, pulsão anal, pulsão uretral, e estudou a importância das fezes para a vida psíquica de um bebê, que todo mundo deve ter uma noção dessa importância. Mas ele aborda a questão das fezes de maneira bastante assim agressiva, né? Agressiva. E hoje no Brasil parece que nessa loucura coletiva que nós estamos vivenciando, as pessoas estão começando a jogar secreções nas outras, né? Que nós chamamos de conspiração, né? Isso está acontecendo no Brasil, no atual momento. Então vejam você, essa turba ela não passa pelo entendimento e pela razão, e nós sabemos disso, e hoje nós estamos vendo isso na nação brasileira, isso está acontecendo, né? E em reação, eu falei do teatro da crueldade, que realmente valia a pena. Quem não viu essa peça poderia vê-la ou ver alguma gravação para acabar com o julgamento de Deus, que seria de grande utilidade para quem faz psicanálise. O Dasein, ser aí, eu já disse, pode ser traduzido como ser o aí, infenato, ou como ser no mundo, né? Pode ser também como ser no mundo. Mas quase sempre se prefere presença também. Se vocês lerem uma tradução brasileira da obra de Heidegger, vocês vão encontrar a palavra presença como sendo o Dasein. Mas nas análises, os articulistas, quem pensa o assunto, prefere manter o original alemão, sabendo que Da é mundo e Sein é ser, né? Mas o Da é o mundo interior, é o mundo psíquico, né? E o ser seria talvez a cadeia de significantes, se nós quisermos fazer uma homologia com a psicanálise. O Dasein, o ser aí, o seu status de orfandade do transcendens. Ele não teria não há um transcendental. Isso Heidegger não coloca o transcendental em nenhum momento do Dasein, ou nós chamamos de sujeito na psicanálise. Então há a contingência, aquilo que pode ser ou não ser, né? O que é contingente, sem determinantes lógicos e causalidade lógica. Vamos dizer que estariam fora do Dasein, fora do homem, né? Fora do sujeito. Talvez a maneira com que nós vemos na psicanálise, né? Embora nós tenhamos a questão de Deus como podemos dizer que seria um Dasein, né? Podemos dizer que é um Dasein que tem muita importância. Nós estudamos isso em Kierkegaard e que tem importância na vida de muitas pessoas. E nenhum psicanalista precisa de ter medo de analisar pessoas que sejam extremamente religiosas. Eu acho que as coisas podem muito bem andar, a questão do eu religioso com um processo analítico. Podem andar sem nenhum problema. A facticidade, que nós já comentamos, é uma concretude, o ser lançado para a morte. Esse ser lançado para a morte não se trata de viver pensando na morte pontual, mas de pensar na morte que nós vivemos, que se vive enquanto se vive. A morte que é um vivido junto com a existência. E talvez nós chegaríamos aqui então, estaríamos falando de que? Do Lebenstrieb, da pulsão de vida e da pulsão de morte em Freud. E que parece, não sei se Heidegger leu Freud, pode ter lido, né? Com certeza pode ter lido Freud. A facticidade como concretude pouco elaborada pelo cogito sum. Ela é pouco elaborada, principalmente quando o sujeito não pensa sobre o Dasein não pensa sobre o ser,
essa concretude, ela tem uma concretude exagerada, e nesse momento eu entendo que a cura está numa posição não privilegiada. O vivido é o Dasein, a espera do cogito sum, do penso logo existo, né? E do ser. Ser com S maiúsculo é o ser do ente. O ente é o Dasein, que é o ser humano. A miséria existencial do Dasein, Heidegger fala de alguma forma na miséria, né? Na miséria existencial do Dasein, especialmente quando ele fala da questão da finitude, quando ele fala do mundo e da solidão, né? Ele avança esse assunto em conceitos fundamentais da metafísica. E aqui temos então, voltamos à questão do ente. On quer dizer ser em grego, né? Ens quer dizer o ente, e que virou ente em língua portuguesa, né? O ente em sua contingência e como objeto em si. Olha aí. O ente, ele é contingente, ele pode ser assim ou ele pode ser assado. Contingência. Necessidade não, obrigatoriamente a coisa tem que ser de uma dada forma. 1 mais 1 são 2, é uma necessidade, não é uma contingência. Mas dependendo da matemática que a gente convencionar, pode ser que 1 mais 1 seja 3. Pode ser. Um homem, uma mulher, num dado momento pode dar 3, pode dar 4. Não é? E aí vai. Então vejam vocês, o ente em sua contingência e como objeto em si. Objeto em si. Vamos dizer, essa mesa é um ente em sua contingência como objeto em si. Ele tem um ser com S maiúsculo negativo. O ser é negativo. Agora, se o outro ente que é o Dasein, discursa sobre essa mesa, obviamente essa mesa vai ter atributos, mas falados pelo outro, não é falados por ela mesma, porque ela não tem essa capacidade. Então, o mundo exterior não tem essa capacidade de elaborar discurso, elaborar conceitos. Somente o Dasein tem o poder de elaborar conceitos. Então, o ser se funda transitando da empiria para a potência do pensar e do verbo. Da empiria, da vida prática, né? Então, o ser se funda no campo da linguagem, né? O campo da linguagem. Isso também tem até uma obra de Heidegger especificamente dedicada à linguagem, como sendo realmente a base na qual o Dasein existe, a linguagem. E que Lacan também coloca. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Veja vocês, uma proximidade enorme entre o pensamento lacaniano e o pensamento heideggeriano, né? Então, e o desencobrimento do ser. Desencobrimento, palavra importante, né? Desencobrimento vem do grego a palavra aletheia. Aletheia. Aletheia quer dizer verdade em grego. Aletheia. Verdade em grego. Cujo contrário é lethe. 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 Aletheia quer dizer o desencobrimento. É a negação do lethe. Lethe em grego pode significar a morte também. Mas o desencobrimento do lethe, que é a aletheia, significa a verdade, né? É o desencobrimento. É um conceito bastante interessante dentro da língua grega do que seria a verdade. Não tem esse poder, eu diria, esse poder impositivo da palavra verdade no nosso idioma derivado do latim. Então vejam vocês, o desencobrimento do ser. Buscar o ser do Dasein. Deveria ser com S maiúsculo aqui, viu gente? O ser seria também o sujeito. A estrutura do sujeito faz semblando a cura da miséria existencial do Dasein. A miséria existencial, todo mundo já sabe, a solidão, a finitude e o mundo. Sim, miséria existencial. Temos o Estado também como uma das misérias existenciais, governos, misérias existenciais,
Nós temos 1000 coisas, né, realmente, que são extremamente perigosas para a nossa existência. E que nós temos que estar todo dia cuidando delas, tentando a cura. E é um momento contínuo esse desordem de cuidado e de cura. Contínuo. A existencialidade como significante do Dasein. A análise fenomênica do Dasein, então, eu já falei, estruturas ontológicas. Eu estou voltando, né? Eu estou voltando, perdão. Superação da medianidade do mundo. Heidegger fala da medianidade do mundo, né? Ele chega a falar do falatório, né? O falatório, que não tem sentido, né? O falatório vazio, né? Nós temos a mídia, é um falatório. E às vezes a gente se liga daquele falatório, liga a televisão e fica o tempo todo aquele falatório entrando na nossa mente. Não é curando, não é a cura, aquilo é o adoecimento, né? É o patos. Porque nós já somos páticos por natureza, né? A clivagem do nosso sujeito, né? O fato de ter o eu, termos o consciente e pré-consciente barra da negatividade e o inconsciente, somos clivados. Temos o eu moi, temos o eu je, temos o isso, né? Temos também o ideal do eu, o super-eu, somos clivados, então nós somos páticos. Nós temos uma doença original e que nós temos que cuidar dela nessa questão da cura, né? E o ato de pensar o ato de pensar já é uma cura. O ato de filosofar é uma cura. E, obviamente, a psicanálise. Às vezes tem que se lançar a mão da psiquiatria com os fármacos, né? E outros processos, né? De cura de um corpo mal estruturado, segundo Antonin Artaud. Nosso corpo é muito mal estruturado. Ele poderia ser melhor, né? Mais bem estruturado, menos vulnerável, né? Mas nós estamos em contato com outros seres vivos, micróbios, micro-organismos que estão no mundo, que estão o tempo todo se aproximando da gente, nos atacando, e a gente está procurando sobreviver, obviamente, nesse mundo selvagem, né? Dos micro-organismos e etc. Então vejam vocês, a medianidade do mundo, né? É um problema a medianidade. Superá-la, sim, é uma boa saída, né? O homem no estado de natureza e da Lalang, né? Aqui nós estamos falando do bebê, né? Modula o Dasein, ser aí e não ser, né? É a mãe no período da Lalang e a estruturação do sujeito, né? Nós estamos dizendo que ele está estruturando um Dasein e não é o ser que está se estruturando, não é o ser propriamente dito, né? Quantas coisas ficam ali amarradas, enoduladas, quantas coisas não são digeridas, né? Hoje mesmo eu falei com a mãe de um esquizofrênico de 40 anos e ela me revelou coisas interessantes da infância. A senhora amamentou 3 meses. A senhora vivia bem com o seu marido? Não, eu não amava meu marido. Eu casei por um escândalo, não me explicou por quê, enfim, né? Então, aquele bebê nasceu e ele não era um Dasein para ela, né? Ele era um ente comum, dos entes comuns silenciosos do mundo, né? Então, numa rápida conversa telefônica, foi o que eu percebi. O ser a ser agregado no Dasein é uma construção do outro barrado. Nós já sabemos, né? Aqui nós não tínhamos um bom outro barrado para construir esse sujeito do esquizofrênico que tem 40 anos. Porque aí a estrutura psicótica original permaneceu, né? Ela foi a razão do nome do pai. E o pai nunca disse, meu filho, eu te amo. Nunca o botou no colo, nunca conversou com o bebê. Foi a alusão do nome do pai. Eu percebi numa rápida conversa telefônica de um paciente que eu já tinha escutado, conheço, etc., que vem acompanhando, né?
Então, veja você, o ser a ser agregado no Dasein é uma construção do outro barrado, l'autre barré. Essa não era um outro barrado. Na alienação e fading do sujeito, conceitos bem conhecidos nossos, né? Alienação e fading do sujeito. E na linha da subjetividade, ao ponto em que o Dasein se vira para o si. Nessa linha da subjetividade, o Dasein vira para o si mesmo. Si ante o outro, self. É importante essa ideia de ter a noção do si mesmo, né? Grande parte das pessoas com seus patos não tem noção do seu próprio si, né? Eu já falei no outro seminário de Giorgio Agamben, na Potência do Pensar, em que ele tem um longo texto sobre a história do si, né? O ser em si e o ser para si. Em si pode ser essa mesa, mas para si é aquele que tem um discurso para si mesmo, uma meditação, um pensar e um discurso para o outro, não é? E na psicanálise inglesa eles chamam de self, né? Gostam muito de chamar de self. A Melanie Klein gosta muito desse termo self, né? Como esse para si. Enfim. A libertação do Dasein, sujeito, do outro barrado. A libertação do Dasein, que é o sujeito, do outro barrado, o A com o traço e o patos, né? Nós já falamos que o patos é uma coisa generalizada na estrutura humana. O sujeito em construção, agora é assim. Agora aqui nós temos um processo de cura em andamento. O sujeito em construção, num dado momento, ele decai. É a decadência. Eu estou falando de decadência. Do outro para o próprio si. Ao fading, houve alienação, ao fading, e ele decai do mundo do outro, do grande outro, para si mesmo. Aí sim, é o ser. Porque ele tem realmente uma parte, uma consciência do ser e um inconsciente também do ser. Tem um inconsciente também do ser. Mas está lá, em forma de sintoma, na forma de ser, do sujeito se apresentar a si mesmo para o mundo, né? E com o seu próprio mundo. Então o sujeito em construção decai do outro para o si. Isso é um momento importante que os outros que estruturam sujeitos frequentemente não sabem lidar, né? Há momentos especiais que quando termina o estágio de espelho de Lacan, 18 meses, depois quando termina a primeira infância, aí quando termina a segunda infância, vem a pré-adolescência, a adolescência, né? Para ocupar esses lugares parentais é muito difícil isso tudo, né? E hoje há uma tendência, no Brasil principalmente, das famílias mandarem seus filhos para as creches, né? Para escolas com 1 ano de idade, com 8 meses, sei lá, e não assumir a construção da subjetividade dos seus filhos. Eu não tenho uma ideia dessa política de creche, mas parece que cada dia que passa dá mais precoce, né? A criança passa o dia inteiro lá, distante da mãe, no momento em que ela tinha que estar interagindo com um grande outro materno. Eu não sei se há creche para 2 meses, 1 mês, talvez haja, né? No momento que tem que interagir com essa criança. Mas há uma licença hoje de 6 meses de maternidade no Brasil, né? Então esse momento da língua, ele está de alguma forma beneficiado. Então vejam vocês, os múltiplos decaimentos, eu parece que falei um pouco sobre isso, ou a decadência, esses decaimentos, quer dizer, entra num processo de cura e de elaboração. Isso podemos pensar até dentro da lógica borromeana, do real, do simbólico e imaginário, em direção ao sujeito de si mesmo. Carregam riscos, né? Existem os riscos. O mundo é perigoso. A gente repete novamente essa questão.
Riscos como a inflação do sintoma. O sujeito não cabe mais na estrutura do Dasein. O mundo é perigoso. Nós estamos repetindo essa frase, né? Mas, para sobreviver, é necessário que nós saibamos lidar com esse processo de cura permanente, que está em todos os níveis do Dasein, na existencialidade, na facticidade e na decadência, cura e outras situações que poderíamos referir. A cura e a decadência do Dasein. Interessante. O ente humano decai no mundo, deixa sua estrutura ôntica de ser em si. O Dasein, o ser humano, né? Ele deixa de ser ôntico e passa a ser ontológico. Ele é sem discurso e passa a ser discursivo, né? O bebê, ao nascer, ele não tem discurso. Ele é completamente ôntico. Ele reconhece a mãe pelo cheiro, pelos batimentos cardíacos, reconhece a mãe pelo cheiro e pelo tato, né? Pelo tato. Ele é ôntico. E aí, na medida que a Lalang vai andando, ele vai passar a ser ontológico, né? Ele deixa de ser existenciário e passa para o nível do existencial. Bem interessante, eu acho que ficou bem claro esse conceito de existenciário e existencial em Heidegger aqui. O ente humano decai no mundo, deixa sua estrutura ôntica de ser em si. E, obviamente, que vai passar para o ontologos. Processa-se o trânsito do ontos. Ontos seria visto como ser na filosofia clássica, mas o ente também ser, a mesma coisa, né? Na filosofia clássica, mas nós agora, com Heidegger, ele cria o termo Dasein para separar um dos entes do mundo, que são o homem, que são o ser humano, né? Então, ele deixa de ser ôntico, passa a ser ontológico. Logos quer dizer discurso, razão, pensamento, né? Sobre o ser. Onto quer dizer ser. Então, há toda uma série de funções, eu diria, transcendentais, superiores em relação ao ente. Do existential, olha, em alemão, existential, e traduzido para o português virou existenciário. Do existenciário ao existencial. Ao existencial. O Dasein sai da estagnação ôntica, né? O autismo, nós teríamos um nível de ôntico muito grande no autismo, dependendo do grau de autismo. E o nível de ontológico bastante reduzido. O nível eu diria, de existencialidade. Há um existenciário bastante poderoso no autismo de grau avançado e o existencial é bastante baixo, né? O Dasein sai da estagnação ôntica e pela fenda ou abertura, né, do Dasein, o ser desponta em sua construção, né? Dasein é diferente de ser. O ser seria aquilo, a estrutura significante que nós buscamos do sujeito. E o ser seria o equivalente à estrutura de significantes que nós buscamos do Dasein. Ser com S maiúsculo. São diferentes, né? A decadência do Dasein para a cura consiste. A decadência, quer dizer, um movimento dialético, né? É nesse sentido, decadere, vem do verbo latino decadere, né? A construção do ser através da fundação do inconsciente e consciente. Sim, claro. Como o inconsciente se chama no pensamento de Heidegger? O impessoal. Ele chama de impessoal, porque ele não usa a palavra inconsciente nos textos dele. Usa acredito que em alguma parte, mas de tudo que eu tenho lido até lá não encontrei. Mas ele fala do impessoal como sendo aquilo que é inconsciente. Talvez ele não quisesse usar o termo freudiano, né? Ele usa impessoal. O que é impessoal é inconsciente. O impessoal que está na estrutura do Dasein. E esse impessoal precisa de decair no mundo. Ele tem de decair no mundo dos significados.
Por isso que a gente coloca, então, construção do ser através da fundação do inconsciente e consciente na ereção da existência. Ereção é construção, né? É antes da essência, significantes. A existência, a priori, a essência. O ser buscado do Dasein pela interpretação existencial do mundo e da realidade. O ser que nós buscamos no Dasein. Claro que o mundo são representações, né? E a realidade é a realidade psíquica. Isso é bem claro no pensamento heideggeriano, né? O Dasein decai no intramundo do Logos, do discurso, da razão, né? Do pensamento. Essa palavra grega ela tem múltiplos significados, Logos, né? E do Lebenstrieb e do Todestrieb, né? Do Sein zum Tod, do ser lançado para a morte, e do ser também que vive a vida de maneira coetânea e contemporânea com a morte. Entenda-se a morte em Heidegger, não como a morte pontual, mas como um processo, tal qual Freud coloca na psicanálise a respeito da pulsão de morte. Que nós temos momentos muito claros, né? Muito claros, em que essa pulsão de morte está presente nas depressões, nas melancolias, né? Nas tristezas profundas do sujeito, né? Que isso já tem nome técnico, né? Na melancolia monopolar, na melancolia bipolar, né? Na depressão, né? Que se trata com remédios. Aliás, eu tenho tido uma experiência que quando a gente dá antidepressivo para o deprimido, ele piora. É incrível. Ele piora. E fazendo algumas leituras se percebe que o antidepressivo bloqueia a função onírica, o sonho. Bloqueando o sonho, você tem um elemento importante de cura bloqueado. Porque o sonho é um processo de cura diário que nós temos, né? Quando nós estamos dormindo, o nosso inconsciente está trabalhando, está pensando, está elaborando e está resolvendo problemas. Se o antidepressivo bloqueia, às vezes o paciente não melhora com o antidepressivo. Porque a função onírica é uma função de cura, fica completamente paralisada. E eu tenho percebido que não dar antidepressivo e dar outros remédios, por exemplo, como neurolépticos em doses baixas, o paciente continua sonhando e ele consegue sair com mais facilidade dessa melancolia, ou aquilo como se costuma chamar hoje de depressão, não é? O Dasein decai no intramundo do Logos, eu já falei, né? Lebenstrieb, quer dizer pulsão de vida, e Todestrieb, pulsão de morte, né? Isso tem uma equivalência bastante interessante em Freud, Lacan e em Heidegger, do ponto de vista, aí eu estou falando do ponto de vista da psicanálise, né? A cura em Heidegger, Sorge, a palavra Sorge, que significa cura, cuidado, né? Em Lacan é guérison. Interessante. Que Lacan já dá um recado sobre a cura. A cura não é como na medicina, né? Isso eu acho que os mais antigos sabem. Se eu tenho uma infecção bacteriana, eu utilizo um dado antibiótico bactericida para tratar aquela infecção. Mas a cura na psicanálise, não, é outra coisa. Seria um reposicionamento do sujeito em relação àquele conjunto de significantes e ao sentido do significante. Este é o processo fundamental de cura. Eu acho que vale a pena citar, eu gosto de casos conhecidos como o de Daniel Paul Schreiber, que é o esquizofrênico, que publicou as Memórias do Doente dos Nervos em 1903, Freud leu em 1911. Ele não recebeu remédio nenhum, né? Ele não recebeu nem eletrochoque na clínica onde ele ficou internado 8 anos, sob os cuidados do Dr. Weber, mas parece que ele fazia uma terapia com o Dr. Weber.
Parece que ele tinha uma postura pré-psicanalítica. E com o andar da carruagem, ele criou uma estabilização psicótica. Ele conseguiu separar os conteúdos loucos dele, psicóticos, os delírios e alucinações, do sujeito considerado, vamos dizer, um pensador normal, né? Ele conseguia conviver em sociedade muito bem, sem se referir aos seus grandes delírios, né? Como o grande delírio de ser a concubina de Deus, ser fecundado pelos raios, pelos espermatozoides de Deus, trazidos pelos raios de sol e reproduzir a nova raça pura alemã. Ele jantava com o rei da Saxônia, o médico, e ele não tocava nesses assuntos e só conversava sobre assuntos intelectuais, enfim, assuntos socialmente muito bem aceitáveis. Então veja, eu estou com um paciente, é um caso de esquizofrenia que não aceita nem fármaco e nem psicanálise. Nem fármaco, nem psicanálise. É complicado, né? É um caso de extrema complicação. Então vejam vocês, essa cura lacaniana, que é um reposicionamento do sujeito em relação a determinados conteúdos significantes e elaboração de novos sentidos, dentro da lógica do real, do simbólico e do imaginário, está mais ou menos de acordo com essa noção de cura em Heidegger, né? Heidegger ficava lá uma semana, durante 10 anos ele foi à Suíça participar de sessões com os psiquiatras, psicanalistas, eu acredito também que havia psicólogos, né, para tratar das questões psíquicas, né? Porque a filosofia dele surgiu numa Alemanha atormentada no período da República de Weimar, prestes a aparecer o Terceiro Reich, né? Uma Alemanha atormentada, cheia de problemas, né? E ele foi um leitor de Søren Kierkegaard, então, como foram os filósofos helenísticos, né? Os estoicos, os filósofos, quando caiu o Império de Alexandre na Grécia, surgiram filosofias terapêuticas, né? Então toda filosofia só tinha sentido se ela fosse terapêutica. Então a filosofia de Heidegger, ela é terapêutica em relação ao momento vivido por ele e como Dasein, né? Inserido entre os outros Daseins da Alemanha. Isso é bem interessante. Ele teve um problema lá que não vamos discutir. Durante 2 anos ele foi reitor da Universidade de Friburgo. E em 1934 ele viu que o regime Hitler, que tinha sido eleito democraticamente, pelo sistema democrático, mas a evolução não foi democrática, o exercício do poder não foi democrático, né? Não vamos aqui falar de ciência política, porque democracia não é uma mera eleição. E Heidegger sai fora, mas ele tem muito sofrimento. Ele sofre bastante por esses 2 anos de participação como reitor da Universidade de Friburgo, né? Então a cura em Heidegger, Sorge integra o Dasein e se processa com o decaimento no logos ou cogito sum dos elementos. O decaimento no logos, olha o que eu estou colocando. O decaimento no cogito ergo sum, no penso logo existo, né? Da facticidade, da existencialidade, da decadência e da cura propriamente dita. Eu botei em alemão, podem traduzir Faktizität, facticidade, Existentialität, existencialidade, Verfallen é decadência e Sorge na verdade, cura. Lá onde há perigo, cresce também aquilo que salva. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Esse é um pensamento do poeta Hölderlin, alemão. Repetindo, lá onde há perigo, cresce também aquilo que salva. Lacan fala: um dia eu me diverti fazendo a verdade falar. Que pode haver de mais verdadeiro do que a enunciação eu minto? Pergunto onde existe um paradoxo.
A clássica polêmica enunciada com o termo paradoxo só ganha corpo quando esse eu minto, Lacan afirma, eu minto, é posto no papel, a título de escrito. Todo mundo percebe que de vez em quando não há nada mais verdadeiro que se possa dizer do que eu minto. Muito verdadeiro, eu minto. Aliás, com toda certeza, essa é a única verdade que não é destruída em certas ocasiões. Quem não sabe que ao dizer eu não minto, de modo algum nos resguardamos de dizer uma coisa mentirosa? Que significa isso? A verdade de que se trata? Aquela que afirmei, que diz eu. Aquela que se enuncia como oráculo, quando ela fala. Quem é que fala? Esse semblante é o significante em si. O seminário, livro 18, de um discurso que não fosse o semblante Lacan. Obrigado.